Olá, aluno médico concursado. Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Dissecando Concurso Público. Nós vamos dissecar hoje o edital da prova do Ministério Público do Espírito Santo e, para isso, temos nosso coordenador, Dr. Ricardo, que vai explicar a importância desse concurso, como a gente estava esperando ele e também os detalhes do edital, para você, aluno, se preparar cada vez melhor. Então, Ricardo, boa tarde. Fala um pouquinho sobre a expectativa que estava desse concurso e também o que você espera dele. Tudo bem, Carlos? Seja bem-vindo, você aluno. Belíssimo concurso do Ministério Público do Espírito Santo. Verdadeiro concurso de elite que reúne remuneração alta, baixa carga semanal, né, de trabalho e uma progressão de carreira maravilhosa. Tá? É um concurso que eu venho de olho desde agosto de 2025. Inicialmente saiu o concurso para promotor, né, do Ministério Público, e toda a demanda administrativa de um órgão como esse precisa de muitos servidores, né, para trabalhar e organizar o serviço, incluindo o setor de saúde e os médicos. E eu vou explicar a vocês por que esse concurso é tão especial no decorrer do vídeo. Maravilha, Ricardo. Primeiramente, para dissecar realmente o edital que foi lançado recentemente, eu quero saber da banca, qual foi a banca e a importância de ser essa banca. A banca é a Fundação Getúlio Vargas, né, a famosa FGV. Qual a importância de saber a banca? Cada vez que você conhece a fundo os detalhes que a banca gosta de cobrar, você tem uma vantagem incrível em relação aos seus concorrentes, tá? A FGV, ela é clássica de ter uma prova de medicina difícil, uma prova de nível um pouco mais alto do que as bancas medianas, casos clínicos às vezes muito complexos. A FGV, ela tem duas características, às vezes provas mais fáceis, diretas, com picuinhas, com epônimos, muitas vezes provas longas, com casos clínicos extensos, exigindo aí, além de conhecimento, muita paciência do aluno. E também uma banca que exige muito dos assuntos não específicos. Português, direito. A prova de português da FGV ela é famosa por ter um nível de dificuldade mais alto. Então, a ideia do médico concursado é sempre direcionar o aluno para especificamente a banca do concurso que ele vai prestar. A gente tem uma afinidade com bancas de alto nível, como o Sebrasp, o FCC e a FGV, e consegue te direcionar seu estudo, a sua revisão, para realmente o que essa banca gosta de cobrar. Maravilha, Ricardo. Eu acho que a gente tem várias aprovações na FGV, então, excelente escolha do Ministério Público do Espírito Santo por essa banca e a gente fica muito feliz com isso para poder preparar nossos alunos. Em relação, novamente, ao edital aqui, queria saber quantas vagas são para médicos, quais são as especialidades que foram abordadas e se, principalmente, o médico generalista pode ou não fazer essa prova. Maravilha. São 60 vagas no geral. Dessas 60 vagas, 3 vagas para médicos, já no edital, tá? Nada impede do órgão precisar de mais médicos no decorrer, né, dos próximos anos. Mas já é uma notícia maravilhosa, porque geralmente os editais são cadastro de reserva, né? Esse edital não, ele já trouxe uma vaga para generalista, isso é raro, tem uma vaga para médico do trabalho e uma vaga para psiquiatra. Então, qualquer médico pode concorrer a essa vaga de generalista. É uma notícia boa, né? E acaba englobando aí o maior número de candidatos, né? E de médicos, incluindo os recém-formados, que estão aí em busca do primeiro emprego. Ok, nessas 3 vagas, o médico generalista, como você bem falou, pode fazer, está englobado aqui. A vantagem, eu costumo dizer, do médico concursado é porque sempre os primeiros lugares dos concursos são do médico concursado. Então, se tem uma vaga lá para generalista, a vaga a gente sempre espera que seja nossa. E é o que está acontecendo, né? Tribunal de Justiça do Pará agora, os primeiros lugares lá do TCE também, teve Minas Gerais, agora do Rio também. Então, assim, realmente a gente fica feliz com isso, tem uma vaga, mas a gente já sabe que a vaga vai ser de um aluno da gente. Então, isso daí é uma boa notícia. Em relação à remuneração, eu vou ganhar quanto e eu vou trabalhar quantas horas por semana. Então, quanto é a remuneração, Ricardo? Lembrando, FGV, só para dar exemplo, né? Nós tivemos 4 alunos aprovados na Câmara dos Deputados, incluindo Stone, que é professor, e primeiro lugar do Ministério Público da União, um dos concursos mais difíceis aí do ano passado, fora a EBSER e outros órgãos
que a FGV vem organizando as provas. A FGV, na verdade, é um tubarão, né? Ela tá, assim, com certeza é a banca que mais está fazendo concurso médico nos últimos 3 anos, tranquilamente. A parte boa do salário, aqui é que vem o grande macete, tá? Às vezes você olha o edital, vê que é um valor de salário não tão alto e perde a vontade de fazer o concurso. Então, sempre que você tiver interesse numa prova, olhe além do salário base, os adicionais, tá? Concursos públicos de elite, como tribunais, Ministério Público, Assembleia, câmaras, eles têm diversos adicionais. E esse é o grande macete para essa prova. E além do salário do primeiro nível, você tem progressões de salário, ano após ano. Então, no médio e longo prazo, esses concursos pagam muito, muito dinheiro. Muitos chegam no teto do funcionalismo público. Então, é a oportunidade, às vezes, você ter um único emprego. Não precisa ter consultório, não precisa dar plantão, você tem unicamente um único emprego que vai garantir aí uma remuneração alta. Então, o salário inicial base é de R$ 10.453, tá? Você inicia no nível A, porém, você vai até o nível Z. São vários, 25, 26 níveis de evolução. Além desse salário de 10.453, Carlos, você tem os adicionais, e alguns deles vão em cima do salário base. Um exemplo, a insalubridade, ela é de 10%. Então, você já vai somar aí mais R$ 1.500. Você tem auxílio alimentação. Hoje esse auxílio alimentação é R$ 2.100 por mês. Você tem direito ao auxílio saúde. O auxílio saúde, especificamente desse órgão, ele ressarce você em relação aos seus gastos. Então, se você tem uma despesa mensal de R$ 4.000, você pode abater hoje até R$ 3.000 do seu plano de saúde. Até 10% do salário inicial de um promotor. Se seu custo é de R$ 1.500, R$ 2.000, provavelmente você não vai pagar, você vai ter abonado aí esse valor mensal. Auxílio creche. Se você tem um filho, 2 filhos, você vai somar aí para cada filho mais R$ 1.801 até os 6 anos de idade. Eles também têm um auxílio que eu acho até meio obsceno, se é que eu posso usar essa palavra, que é o auxílio, que é uma gratificação por assiduidade. Então, depois do estágio probatório, você tem direito a mais 2% em cima do seu salário base por ser um servidor bom, por fazer o que você tem que fazer, Carlos. Já pensou você trabalhar, aí você produz bem, você ganha mais 2%. Enfim, é a regra deles. E aqui vem a cereja do bolo, que são as progressões de salário ao longo dos anos. Eu falei que são 25 níveis de remuneração, não é isso? Mas você pode pular mais rápido, você pode evoluir mais rápido dentro desses níveis de acordo com sua qualificação. Vou dar um exemplo, eu sou geriatra, eu tenho mestrado. Além disso, eu tenho pós-graduação em medicina de emergência, eu tenho pós-graduação em medicina do trabalho, eu já fiz clínica médica. Então, se você tem uma pós-graduação ou uma residência, você sobe 3 níveis. Então, depois do estágio probatório, você vai estar no nível C. Você pode pular ali do D, E, F, você vai para o F, porque você tem uma residência. Você pula 3 níveis. Se você tiver um mestrado, você pula mais 4 níveis. Então perceba, você vai acumulando essa evolução de níveis. Em 3, 4 anos de tribunal, de Ministério Público, você pode estar no meio da carreira. Tem servidores lá com 2 mestrados, que é para evoluir 8 níveis. Então esse tipo de detalhe que muita gente não sabe, faz toda a diferença na evolução da tua carreira. Já imaginou você ali com 5 anos de tribunal ganhando 25 a 30 mil reais bruto por 20 horas semanais? Esse concurso ele é de 40 horas para os servidores no geral, mas a lei a legislação específica do Ministério Público dá esse privilégio aos médicos de ser 20 horas semanais. Então você tem um salário altíssimo para trabalhar menos de meio expediente. Por isso que é uma oportunidade valiosíssima, tá? Não é um concurso que está sendo muito badalado, mas é uma oportunidade única, na minha opinião, talvez o melhor concurso desde o ano passado. Ele chega a ser melhor
ou tão bom quanto do Judiciário Federal, até mesmo do Ministério Público da União, exatamente por essa possibilidade de evolução rápida no curto, médio prazo. Perfeito, Ricardo. Eu acho que os médicos, nós, né, eu faço parte também disso, você, a gente está acostumado de atuar no palco, como costumamos dizer, né? Nós somos a linha de frente. Aqui, quando a gente vai trabalhar no Ministério Público ou no Judiciário, outros locais, assembleias, nós saímos do palco, da frente principal. Nós vamos para a retaguarda e temos muitas gratificações, temos garantias, somos bem tratados, que isso hoje também na maioria dos locais que os médicos atuam, isso não acontece, e são locais de excelente, bom relacionamento com os outros profissionais que estão lá. Eu queria saber exatamente aqui dentro do edital o que o médico vai fazer dentro do Ministério Público. Eu acabei de dizer que ele sai do palco, mas nessa retaguarda, o que ele vai fazer? É perícia? Ele vai fazer atendimento aos servidores? O que o médico faz dentro do Ministério Público? Ele faz um pouco de tudo que você falou, tá? E só complementando a sua fala, é um termo que eu uso, que é a qualidade de vida no trabalho, né? Isso é o QVT, existe isso. A qualidade de vida, o seu grau de tranquilidade para trabalhar num lugar desse chega a ser surreal. É assim, é uma galinha de ovos de ouro mesmo. É muito confortável, muito tranquilo, clima é outro, muito totalmente diferente de trabalhar num pronto-socorro ou numa UBS. É realmente único. O médico, dentro desses órgãos, ele tem duas atividades principais. Uma delas, naturalmente, é assistencial e a outra é administrativa barra pericial. Tá? Então, não sei exatamente como é a divisão do setor no Ministério Público, mas acredito que exista, você consiga fazer atendimentos básicos de pronto-socorro, de percorrências clínicas de baixa complexidade, né, para o servidor. Outro detalhe, você atende os servidores, tá? E às vezes nem os familiares. Geralmente é o servidor e algum dependente até determinada faixa etária. E você faz as perícias. Então, o servidor do órgão precisou, quebrou um pé, vai ficar um mês afastado. Então, isso tem que passar por uma avaliação pericial, né? E o médico do órgão, naturalmente, vai ser elegido para isso. Determinadas situações exigem junta médica, né? Que são 3 médicos para emitir ali uma opinião sobre aquela situação clínica. E, às vezes, demanda da própria administração. Um exemplo, vai ter vacinação contra a gripe em breve. Então, vale a pena dar essa vacina aos nossos servidores? Você pode responder essas demandas do ponto de vista administrativo. A administração pode lhe pedir ajuda em determinados assuntos. Um grande exemplo pessoal meu foi na pandemia. Tudo era novo, né? Então o setor de saúde tinha que determinar os protocolos, ajudar a administração a passar por aquela situação da melhor forma possível. De todo jeito, é muito tranquilo o trabalho. Maravilha. Você consegue fazer um atendimento de qualidade, né? Dependendo do que você esteja fazendo naquele momento, seja no administrativo ou na parte de atendimento, realmente servidor, mas a gente costuma dizer que a maioria desses servidores já tem plano de saúde, já tem os especialistas que eles podem ter acesso, então geralmente são atendimentos de bem baixa complexidade mesmo, e fica muito a cargo também do médico ser esse perito, né, de avaliar esses atestados que são emitidos por outros médicos. Então são trabalhos que eu diria bem tranquilos, que são feitos à vontade com o médico e não tem aquela coisa de pronto-socorro, de ambulatório, que é muita gente lá na porta e 20 pessoas para você atender assim em uma hora. Não tem isso. Isso aí é uma coisa que eu já vi os colegas, né, você também, atendendo, trabalhando nesses locais, são locais que você tem qualidade de vida e qualidade do trabalho, como você bem falou. Ricardo, eu queria saber um pouquinho agora dessa parte da prova. Como ela é a prova e se medicina tem um peso diferente ou não das não específicas. Então, fala um pouquinho sobre a prova. Tá, primeiro detalhe, tá? Tem interesse em fazer essa prova, já se inscreve na prova, tá? As inscrições começaram no dia 12 de março, elas vão até o dia 9 de abril, até às 16 horas. Se você for lá, depois das 16 horas, você não consegue se inscrever. Então, já tivemos alunos que compram o material, por um motivo ou outro, esquecem de se inscrever na prova e perdem um concurso, tá? O concurso é dia Agora, dentro dos 31. grupos VIPs, dentro do grupos VIPs, você fica lembrando, pessoal, a inscrição termina amanhã,
porque mesmo assim tem aluno ainda que ele esquece, né? Então a gente já sempre frisa isso dentro dos grupos da gente, de cada concurso a gente cria o grupo, e a gente fica frisando isso também com o aluno, que é importante, mas vocês vão se inscrever, não esqueçam de fazer a inscrição corretamente, como está no edital. Ou quando vem Pode nos continuar, Ricardo. procurar para fazer o material, já passou a inscrição. Para ter acesso ao material, passou a inscrição. Né? E a prova é no final de maio, dia 31 de maio. Então, cuidado, para não ter compromisso. E uma coisa que eu sempre sugiro, se você tem férias, você tem possibilidade aí de tirar o mês de maio, por exemplo, para estudar, isso é precioso, tá? E realmente ter um tempo ali de se dedicar mais ao concurso. Essa prova, o cargo médico, ele está dentro do grupo de agente especializado. Como o Carlos Bruno falou, você não existe o cargo específico de médico, você está dentro de um grupo maior, né, de agente especializado, e você não vai ser protagonista do tribunal, é um grupo de apoio especializado. São 60 questões, tá? Com 10 questões de português, 5 questões de raciocínio lógico, 5 questões de legislação específica. Dentro da legislação, você vai ter que estudar regimento interno do órgão, as leis que regem o plano de cargos e salário, portarias internas, código de ética do servidor. Então, são vários assuntos, né, de legislação que você vai ter que se dedicar, porém vão ser 5 questões. Então, também é uma coisa que nós temos muito cuidado de tentar entregar essas questões para vocês terem tempo de realmente estudar a parte de medicina, que é a que tem maior número de questões e maior peso, tá? Então, são essas 3 grandes questões, 3 matérias da parte básica e clínica médica na parte específica. Parte básica vale 1 ponto, Carlos. Parte de medicina vale 1,5 ponto. Então, perceba, são 40 questões de medicina com 50% a mais de pontuação. Você tem que detonar essa prova de medicina para largar na frente aí dos seus concorrentes. FGV, como eu falei, tem uma prova mais longa, em alguns casos. Como são 40 questões, talvez eles façam a prova curta, senão fica impraticável aí o tempo de execução da prova. Além disso, tem um caso clínico, prova discursiva, um caso clínico, em que ele coloca uma situação e ele vai lhe pedir ali 4, 5 detalhes do caso. Qual o principal diagnóstico, quais são os exames que você precisa pedir, algum achado de exame físico, tratamento. A FGV, diferentemente da Sebrasp, ela gosta de respostas mais curtas, tá? Então, é letra A, B, C, D, E, e você discorre ali de forma mais objetiva a resposta. E por fim, passando após o resultado inicial, né, o somatório de notas da prova objetiva e discursiva, esse concurso específico vai ter prova de título. Então, se você tem pós-graduações, mestrado, doutorado, entra na tua nota final. Então, o aluno mais graduado, com mais tempo de experiência, ele acaba tendo uma vantagem nesse concurso em si. Entendi. Ricardo, em relação à parte das cotas, aqui entram também nessas vagas para médicos? Como é que funciona? Esse concurso, 10% das vagas são para os pacientes com deficiência, né, os portadores de deficiência, 20% para negros e pardos e 5% para indígenas. Como só é uma vaga, você não consegue ter cota já de cara, né? Vagas reservadas já especificamente. Um exemplo de um concurso top desse ano, na verdade, que teve já essa diferenciação com vagas destinadas, foi o Tribunal de Contas de Minas Gerais. Então tinha 2 vagas generalistas, uma vaga e 2 vagas para cotas, PCD e negros e pardos. Aqui não. Aqui você, no decorrer, à medida que forem chamando os candidatos, aí sim as cotas são acionadas. Mas está dentro do planejamento, sim, do edital. Entendi. Perfeito. Eu acho que ficou dito isso do concurso. Eu acho que para fazer isso agora ficar bem para o aluno, as inscrições já começaram, né? Agora dia 12 de março, vão até 9 de abril às 16 horas, como você bem falou. Em relação às provas, esse peso maior para a medicina e em relação também aí à progressão de carreira e ótimos salários no local. Muito bom, acho que isso ficou bem colocado para os alunos. Eu queria que você fizesse um fechamento final agora, Ricardo,
falando assim do material que você preparou, da nossa história de aprovações, e se o material que você preparou aí, está falando já com os alunos, grupo VIP, se ele vai abordar todos os assuntos e ele treina um aluno para fazer essa prova. Perfeitamente. Nós temos materiais tanto de clínica médica, de generalista, quanto de médico do trabalho, tá? Com todo o assunto do cobrado na sua prova, tanto a parte de português quanto a de raciocínio lógico, que não é fácil de estudar, raciocínio lógico e matemática, a parte de legislação específica e, naturalmente, clínica médica direcionada totalmente, e medicina do trabalho direcionados para FGV. Relembro que nosso professor de Direito é especialista nessas provas, principalmente nessas picuinhas de leis específicas dentro dos estados. Ele consegue, de uma forma muito genuína, extrair o que tem de melhor desses regimentos, dessas leis, da legislação específica, e entregar essas questões para você. Tá? Concurso para generalista, pagando esse nível de salário para 20 horas semanais, esqueçam que é raro. É uma oportunidade única. Aproveitem, porque isso pode mudar a sua vida. Você pode ter uma qualidade de vida que você nunca sonhou. Então, dediquem-se a esse concurso. Nossos alunos, os que são primeiro lugar, os que estão no pódio, eles sempre se dedicam de corpo e alma a uma prova. Se isso aqui vai mudar a sua vida, é justo que você tire aí 2 meses, 3 meses para estudar com afinco. Quem estuda com qualidade, quem consegue se dedicar, passa. E isso muda a sua história. Muda para melhor. Né? Você tem um bom emprego desse, você sai de plantão, você sai dos empregos ruins, você foca no teu consultório e você vai fazer o que realmente gosta. Então, concurso de elite, concurso top. Maravilha, Ricardo. Então, agradecer a todo mundo que ficou vendo a gente e ouvindo aqui mais uma vez. O nosso material ele é focado, como o Ricardo bem falou, assim, para você estudar nesse tempo, com disponibilidade que você tenha para conseguir organizar seu dia a dia e fazer essa prova com tranquilidade. Nossos resultados não deixam mentir, são muitas aprovações que a gente tem, primeiros lugares. Em todos os concursos que a gente entra, a gente tem os primeiros lugares. Então, esse não vai ser diferente e Ricardo, mais uma vez, vai brilhar. Então, sejam bem-vindos ao nosso curso para o Ministério Público do Espírito Santo e vocês aqui, entra no nosso link, o @médico concursado no Instagram, bate um papo com a gente, manda um direct, entre nos nossos grupos também, os grupos abertos, a gente sempre está discutindo lá com os alunos, eles podem conversar dentro dos grupos, a gente sempre tem interação com os alunos, acho isso importante, estar perto de nós e você fazendo a inscrição aqui do nosso curso, você vai ter todo o material disponível para estudo imediato. Então, sejam muito bem-vindos, obrigado mais uma vez, Ricardo, e a gente fica aqui à disposição de vocês. Valeu, pessoal. Tenha uma excelente semana, final de semana. Boa tarde, boa noite e tudo de bom. Abraço.